Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda, muito bem-vinda. E, mana, vamos lá, mais um episódio do podcast. Você sabe, esse podcast que apresenta as empoderadas, as líderes, as incríveis, né? Desse nosso universo feminino com muita honra, graças a Deus. E hoje a gente vai falar de liderança, fiscalização técnica, empreendedorismo, empoderamento, ocupação de um lugar que, olha, na maioria ainda é do universo masculino, mas está se transformando porque a gente é persistente, a gente é resiliente. Eu vou conversar com a técnica industrial em telecomunicações, mas olha, não é só isso não, tá? Esse ano ela foi a primeira mulher a concorrer à presidência do Conselho Técnico Industrial Pará e Amapá, tá? E é histórico e a gente vai entender isso por quê. Mas ela também gosta, assim como eu, de uma escola carnavalesca chamada Boli Boli. Eu amei saber disso. E olha, ainda mais, gente, porque a mulher é bicha, sabe, porreta. Também ama basquete, a gente vai falar com ela, Ana Paula Fonseca. Muito obrigada, meu amor, por você participar com a gente aqui, né, desse podcast que traz essas narrativas femininas, né, que para a gente é muito importante e principalmente porque a gente faz o nosso lugar de fala ser nosso mesmo. E eu já quero começar assim te perguntando, como é que é para você ter sido, né, candidata, ser a única mulher candidata, né, do CRT, tá certo? Certíssimo. Né? CRT, acho que é 07, 07, né, perfeito. Pará e Amapá. Nessa história toda aí, que a gente sabe que é uma história que tem os homens ainda como protagonistas. É verdade. Começo agradecendo, né? Imagina, eu que agradeço a presença, agradeço, na verdade, a oportunidade de estar aqui, né? E de falar um pouquinho, porque é importante ser falado, né? Nós estamos ainda conquistando esses espaços e é importante saber que existem, né? Que estamos aqui, que existimos. Eu começo falando do conselho, de Pode como... começar, eu queria, inclusive, a gente estava conversando, gente, antes da gravação, de números que representam muito, assim, a gente acha que não, que ainda é pequeno, mas não é, porque se a gente for olhar a história, né, dessa fiscalização técnica, ela é uma história em que os homens estão muito à frente. E a gente ter essa oportunidade é importante, né? Então, fala pra gente um pouquinho do Conselho. Bom, o Conselho Regional dos Técnicos Industriais, ele existe a partir de fato, a partir de 2018, né? Até então, nós estávamos todos no CREA. No CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, né? Estavam os engenheiros, os arquitetos e os técnicos. Por força de lei, lá em 2018, teve desmembramento. Aí, a partir daí, cria-se as regionais. Nós temos uma esfera, estamos organizados em federal, que é o CFT, Conselho Federal, e abaixo dele, os regionais. Pois bem, então, lá em 2018, quando teve desmembramento, alguns estados, o estado do Pará e Amapá ficou junto com 3 estados do Nordeste, Sim. que é o Maranhão, Piauí e Ceará, em 2018. Em 2020, nós tínhamos pouca representatividade, somente o vice-presidente, que é o Abelardo, que na ocasião era Abelardo, e o Arivaldo, né, que era um dos conselheiros. Dos conselheiros, né? E hoje você também é conselheira, né? Não, estou como agente de fiscalização, né, concursada. E eles perceberam lá em 2020 que o Pará representava mais de 50% da receita dentre os 5 estados. Uma força ativa imensa. Exatamente. Né? Graças às grandes empresas que aqui temos, né? As grandes mineradoras, né, que estão lá em Paraupebas, Marabá, Redenção, Paragominas, em Salvaterra, não. Santarém. Então, graças a esses polos... Que são polos mineradores, né? Exato, né? Então, as grandes empresas, elas estão aqui, ainda virão, né? Graças à questão da exploração de petróleo. Então, ainda vai vir mais coisa para cá, para essa região do Pará e Amapá. E eles perceberam. Então, a partir de 2020, eles começaram a galgar esse desmembramento, né? Que tem toda a questão burocrática. Ok, ele só conseguiu que isso girasse de fato em 2024. Em 2024 é aprovado o desmembramento, só que só poderia acontecer de fato nas próximas eleições. E as próximas eleições foram essas que acabou
de que acontecer. aconteceram agora, né? Exato. Recente, né? E é importante ser falado que nós mulheres, a gente só consegue acessar esses espaços graças aos homens que dão ainda precisamos dele, né? Porque foi o próprio Daí é uma Abelardo. tutela, né? Que a gente não gostaria de ter, mas assim, a gente entende que esses espaços que são majoritariamente ocupados, né, pelo universo masculino, ainda precisam que um homem Aval, consiga nos tutelar para que a gente consiga assumir. E aí depois a Infelizmente, gente é anda isso. sozinho, né? E daí teve um concurso, né, em 2024. Foi o primeiro, né, para cá, para a Regional 02, que ainda então era 02, que fazia parte de todos esses estados. E eu passei também como única mulher agente de fiscalização, né? E a partir desse momento eu tive acesso, né, à história de fato do Sim. conselho, como funcionava. Porque como empreendedora e técnica devidamente registrada, eu já atuava, mas precisando do conselho para as emissões de documentação, porque eu comecei a me especializar em licitações. E nas licitações você precisa estar documentado, tanto profissionalmente quanto a sua empresa está documentada profissionalmente. Entendi. Então, eu já conheci o conselho por um prisma. Quando eu passo nesse concurso, eu começo a conhecer o conselho de dentro, né? E entender como a Como engrenagem que funciona a engrenagem, né? E eu conheço o Abelardo, muito pelo que eu já atuava profissionalmente, e conheço a história, e aí essa troca foi quem fez com que ele me indicasse a ser a presidente. Essa indicação foi assim, nesse ano, no ano de eleição mesmo, né? Nas poucas oportunidades de conversa, ele disse, olha, acho que tu tem perfil, não queres, eu te apoio, né? E aí ele me conta toda a história do desmembramento, muito pelo perfil mesmo, viu? E é pelo trabalho entregue, né? Sim. Porque nós mulheres, a gente precisa trabalhar muito, né? Precisa trabalhar eu digo demais. que a gente trabalha 3 vezes mais, tem que provar 4 ou 5 vezes mais, né? Agora tu tens 25 anos atuando mais de 25 anos, né? Atuando nessa área de telecomunicações, né? Com essa parte, esse campo da fiscalização. Quando é que tu percebeste que a Ana precisava tomar a frente e se tornar líder, participando de decisões importantes nessa tua área? Sabia que eu acho que o basquete me ajuda muito nisso? É a questão do atleta. Porque, assim, aí eu vou precisar falar um pouquinho do basquete para vocês entenderem onde está inserido nisso, né? Eu sou, naturalmente, moro no Guamá até hoje, e a forma, o acesso, eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, eu não sabia, tinha terminado o primeiro grau, não sabia o que fazer, né? Aí a minha família disse, você vai fazer escola técnica. E a gente nessa, né, imagina, eu não sei se hoje mudou os jovens de hoje, mas eu com 15 anos não sabia o que eu ia fazer da vida. E aí eu fui fazer escola técnica, telecomunicações, porque eu sempre gostei muito de falar, e achava que telecomunicações tinha alguma coisa a ver com comunicação, né? Todo mundo fala isso. E fui para a escola técnica. Lá, uma mulher maravilhosa que se chama Débora, foi a minha primeira técnica de basquete. Então, quando ela me viu, que ela viu essa altura, ela disse, tu vai jogar basquete. E eu me lembro que, assim, uma das figuras, claro, dentro da minha família, né, tem a minha avó, a minha tia. Perdi a minha mãe muito nova, mas eu me lembro muita coisa dela. Mas a Débora, assim, a figura dela, é uma mulher também negra, extremamente empoderada, falava várias coisas que até então não tinha ouvido de nenhuma outra mulher. Trazendo uma identificação e um reconhecimento, para a gente é muito importante. E ela trabalhava muito isso, então, coisas que eu não posso falar aqui. Então, ela trabalhava muito isso, né, com as atletas. E eu, assim, a primeira mulher que falava abertamente várias coisas que a gente precisa ouvir com 15, 16, 17, 18 anos, sobre, né, a presença, o empoderamento, ela ajustava até a forma que eu entrava na quadra, a forma que eu tinha que andar, isso, assim, é marcante, né? Então, Débora Caju, amo essa mulher, é uma mulher, assim, que tenho carinho imenso por ela. Professora do coração, digamos assim, Exatamente. E aí, quando eu saio da escola técnica, eu tinha 20 anos mais ou menos, no primeiro emprego, que foi na época Telemar, né, que não existe mais, o meu primeiro gerente, ele não era daqui. E Carlos Reitzel, ele falou o seguinte para mim. Quando ele me viu, nos primeiros dias, ele disse, imagina, meu primeiro emprego, não sabia de nada. Ele olhou para mim e disse, olha, Ana Paula, eu vou te sugerir o seguinte, você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que... Faz engenharia,
porque como técnica, por vários motivos, como técnica e como mulher, foi a primeira vez que alguém falou a seguinte frase para mim. Primeira vez que eu ouvi, inclusive de um homem, né? Você é uma mulher negra e nortista. Se você continuar só como técnica, você nunca vai ser respeitada. Então, isso ficou martelando, sabe? E na primeira turma, e um ano depois, se eu não me engano, abriu a primeira turma de engenharia de telecomunicações aqui no IESAM. E eu entro nessa primeira turma de engenharia de telecomunicações. Voltou a casa, né? Com outra roupagem, porque agora a gente é Estácio, mas voltou a casa. E isso eu só tive esse tino graças a essas pessoas. Eu tive muita sorte, né? Porque, na verdade, eu fui sendo moldada por algumas pessoas que viam potencialidades. Hoje, eu estava fazendo uma reflexão vindo para cá, sempre eu fui orientada por pessoas que me viam como potencialidades. Até o próprio convite para participar das eleições são de pessoas que elas ficam falando assim, olha, mas tu tem perfil. Eu disse, gente, eu nunca participei de eleição, nem sei como é que funciona. Não, mas a gente vai junto, vamos juntos. Né? E assim as coisas vão acontecendo. Eu costumo dizer, Ana, que na verdade tudo que vem pra gente é um ciclo, porque alguma coisa a gente está fazendo bem feito na vida, então vem no retorno, entendeu? As pessoas que estão também ali nos ajudando, elas são os nossos anjos da guarda, né? Eu costumo dizer isso. E é muito bom a gente saber que a gente conta com essas pessoas. E aí quando você fala da questão, por exemplo, do basquete, eu penso muito, a gente já entrevistou várias mulheres, assim como você, que também tem outras atribuições, família, a questão pessoal. Como é que você lida com toda essa carga, que para a mulher é uma carga em dobro? A jornada nunca é só no trabalho, a gente chega em casa, tem a jornada de filhos, marido, enfim. Como é que tu lida com tudo isso? Eu sou fora da curva, nesse sentido. Porque eu venho de uma família de mulheres, né? Fui criada por mulheres, né? Por vó, por tia. E para minha avó, a experiência materna e familiar não foi agradável, né? Porque ela sofreu violência familiar. Então, eu não sou mãe, muito pelo que eu fui orientada. Nós somos de uma família que tem poucos filhos mesmo. Naturalmente, temos poucos filhos e tenho tios que também não são pais e não são mães, e eu sou da minha geração, a bola da vez sou eu. Então, eu não sei se foi uma escolha ou se foi sempre por ouvir que não era uma experiência legal. Mas o fato é que isso me dá liberdade para ser quem sou. Então, eu fico pensando na roda de conversa com várias amigas, elas sempre pontuam isso, que eu sou... Ela diz assim, não, Paula, tu é excepcional, né? Porque tu não precisa abrir mão de nada para fazer o que tu queres fazer. Porque realmente eu vou fazendo, sabe? Eu sigo o fluxo. E é muito legal. Inclusive, por exemplo, agora eu posso viajar, na semana que vem eu vou estar viajando para participar do basquete, Norte e Nordeste Master, né? Porque eu não sou novinha, é Master. Atenção, né? A gente está nesse bloco falando do esporte, porque o esporte tem uma relação muito forte, né? Você mesmo acabou de falar que essa relação da liderança. E tu achas que... Vamos falar agora com você, menina, que está no esporte, ou então que tem vontade, mas é tímida. Tu acha que o esporte, então, também ajuda a moldar, né? Sim. Essa percepção profissional que a mulher tem? Olha, graças ao esporte eu comecei a viajar. Eu viajava antes, né? A minha família proporcionava... Eu me lembro que a primeira vez que eu saí do estado foi um presente de 15 anos, né? Numa excursão. Mas, através do esporte, eu viajei muito mais, né? Graças ao basquetebol, né? E olha que nós aqui no Pará, nós nem somos considerados e nunca fomos profissionais, né? A gente joga porque amamos, né? Nós somos geralmente bancadas pela nossa família. É a família que compra o tênis, é a família que paga a passagem. Temos alguns poucos recursos, né? Temos alguns poucos patrocinadores. Então, eu falo que é por amor, porque o masculino ele é considerado profissional, o feminino não. Olha aí. Mais uma parar vez. com isso. E graças ao esporte, assim, graças a essa oportunidade de viajar, de sair, de conhecer lugares, pessoas, gente, isso é uma bagagem e fazendo isso a gente só tem noção, de fato, fazendo isso, viajando, tendo acesso a outras culturas, tendo acesso a outros lugares, tendo acesso a outras pessoas, e tu consegue, porque assim, o Pará, o norte, né, infelizmente a gente ainda está muito aquém. Eu digo que a gente realmente é deixado de lado pelo resto do Brasil. Sim. Parece que a gente mora em outro país, né? Quando tu sai, vê outros estados, me lembro que eu fui para Curitiba. Nossa, a primeira vez em Curitiba eu fiquei encantada, assim, de não parecer que eu estava no Brasil.
né? E tu vê tem acesso a outras mulheres, porque outras seleções femininas, né? E outras realidades, outras né? realidades, Inclusive de acesso, de assistência, rede de apoio, que aqui é complicado. Exato. Agora eu quero perguntar o seguinte, né? E o carnaval, o bole-bole na vida da Ana Paula? Maravilhoso. Minha escola do coração. Sou do Guamá, né? Como toda boa guamaense, hoje sou brincante, amiga da escola de samba, tardiamente, inclusive. Por que tardiamente? A minha família sempre teve pavor, engraçado, a minha família sempre teve pavor que eu deixasse os estudos, né? Então, tudo que era muito lúdico, eles não gostavam, tinham problema. Hoje eu entendo, né? Porque, imagina, uma menina negra do Guamá, periférica, foi criada por tia e por avó, porque a minha mãe faleceu muito nova, e sou a mais velha. Então, imagina, eu tinha que dar exemplo para os meus irmãos, mas eu sempre gostei de festa junina, até hoje eu amo festa junina, sempre gostei muito de basquete, de esporte. Antes do basquete teve outros esportes, mas me encontrei no basquete. Sempre gostei muito da felicidade, da alegria, do colorido. E o Guamá é pulsante, né? O bairro todo é pulsante. Tu precisas ver. Se tu conhece a nossa escola, pera lá, o pessoal que eu é apaixonado. Voleibol e samba, meu amor. Eu digo que o Guamá tem tudo. Tem cemitério, tem hospital, tem universidade, é uma cidade. É uma cidade, amigo. O Guamá é uma cidade. E o voleibol, ele é essa escola pulsante, né? E tardiamente, faz poucos anos que eu sou amiga da escola, né? Fui quando teve aquela homenagem lá da Grande Rio, acompanhei, fui para o Rio de Janeiro. Essa é a parte boa, né? De ser avulsa, como dizem as minhas amigas. Fui para o Rio de Janeiro, fui prestigiar e voltei prestigiando ainda a nossa escola do coração. Tetracampeã. Que legal. Agora, voltando à técnica, né? Que tem aí eu acho que hoje com essa candidatura que você teve, né, à presidência, você acabou também trazendo um ensinamento, Sim. um legado que você vai deixar. O que você gostaria de dizer, né, assim, já para a gente ir encerrando, o que você gostaria de deixar para as mulheres que hoje estão trilhando o caminho que você trilhou, né? Sendo amazônidas, principalmente, né? E que muitas vezes acham que o fato de também serem negras, periféricas, né? Às vezes a oportunidade parece que não vem. Pois é, eu sempre cito uma frase da Bárbara Carini, e para não deturpar, vou até colar aqui. A Bárbara Carini, que é uma intelectual negra, né, belíssima, com vários livros publicados, uma das intelectuais negras que eu sigo, ela diz o seguinte: por isso a representatividade é tão importante. Onde a gente não se vê, a gente não se pensa e não se projeta. Através do basquete, a alegria da escola de samba, é importante ser falado que a gente pode ser múltipla, né? E isso eu faço questão de, graças à própria Bárbara, que também como intelectual ela é múltipla, ela gosta de dançar, ela gosta de rebolar até o chão e está tudo bem. Então hoje nós podemos fazer isso também, né? Sem depreciar o que somos profissionalmente. Para todas as mulheres é importante que nós ocupemos esses espaços, né? A sororidade ela é importante, dar as mãos é importante. Eu trouxe um dado da revista do Conselho dos Técnicos Industriais, da nossa revista institucional, que, de fato, até então, nós éramos somente 9% das técnicas registradas. Só que teve um crescimento, ainda acontece esse crescimento, uma explosão de 85,10%, né, de técnicas registradas entre o ano de 2019 e 2024. Olha só. Para o ano de 2025, estava previsto, de 9%, estava previsto que chegássemos a 22,12%. Veja bem, estamos em 2026. Eu tenho certeza que já chegamos e já ultrapassamos, porque as mulheres, elas estudam mais. As mulheres, só não temos oportunidade de estar nesses espaços. Exatamente. Mas nós nos capacitamos mais, nós estudamos mais, nós trabalhamos mais, né? E precisamos sempre estar mostrando que conseguimos, né? Como bem foi falado. Então, eu faço um chamamento a todas as mulheres, inclusive para as próximas eleições, que vão ser daqui a 4 anos, para ocupar esses espaços. Eu questionei, junto à Comissão Eleitoral, a questão de igualdade, porque o Conselho ele é uma autarquia federal.
e, como tal, ele deveria observar a questão de equidade de gênero. Sim, a representatividade, né, das mulheres também. Nós temos políticas públicas que já falam, deliberam sobre isso, né? Eu questionei o conselho, questionei judicialmente também, porque para mim é muito incômodo ser a única mulher que concorre aqui no Norte, né, a um cargo de diretoria executiva. Né? Então, eu espero que as mulheres também se sintam incomodadas, questionem e estejam nas próximas eleições e estejam nas próximas eleições no Conselho e na vida ocupando todos os espaços que lhe cabem. É isso mesmo. Gente, presta atenção se não é o poder essa mulher falando. A aura dela emana liberdade, representatividade, poder, legitimidade, identidade. Emana, adorei te conhecer, viu? Ai, obrigada. Adorei, é isso mesmo. Obrigada, viu, Ana? Porque, assim, a gente precisa dessas vozes. E, assim, o jeito que é nosso, ele está exatamente para isso. Chega de a gente não... Ontem eu entrevistei um colega que falava que o homem precisa se reinventar. É verdade. E entender que a emancipação feminina é irrefutável. Não tem como a gente voltar para o que era antes, em que a mulher só seguia 3, 4, 5 passos atrás do homem. Tá. Deixa eu dar tua graça aqui, que eu quero estar na frente, tá? E olha, mana, tu ainda não te inscreveste no meu canal? Deixa eu dar tua graça, te inscreve no meu canal no YouTube, porque tu vais, sempre que tiver uma mulher empoderada, e é toda semana, tu vai receber primeiro a notificação. Ei, aperta lá no sininho, aciona lá e olha, comenta. Eu gosto muito de receber teu comentário e eu quero falar da tua história. Então manda para mim, porque eu quero contar, tá bom? Beijo no teu coração e eu quero agradecer já a Ana Paula. Obrigada mais uma vez, meu amor, viu? Obrigada também ao Centro Universitário Estácio Belém, que nos apoia aqui, né, fazendo o podcast, aos nossos amigos, ao Bani Lobo e Mauro Seabra, que estão, olha, por trás, né, de toda a técnica, e ao Moisés Valente, né, Moisés Valente, que é o nosso produtor do Jeito que é Nosso. Beijo no teu coração e até semana que vem. Tchau!